Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Graça, amor e paz. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Deus abençoe a todos ricamente em nome do Senhor. Podeis tomar assento. Aleluia. Uma honra poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. E eu estava esses dias olhando as ocasiões que nós realizamos o resgatão e me lembrando de alguns acontecimentos. E de fato é um trabalho extremamente importante e benéfico para a nossa vida espiritual. E veio assim um pensamento de que nós poderíamos como igreja realizar mais resgatões, por assim dizer, no curso do ano. Normalmente se faz no dia de feriado de carnaval, mas eu gostaria até aqui mesmo de deixar essa sugestão, Bispo Haroldo, Pastor Rubens, estudarmos a possibilidade. Esse carro aqui é meu. É. Jesus. Ali com a minha esposa, por favor. Diácono, por favor. Queridos, são dois carros. Um nós já sabemos qual é. O outro é um Sandero AYU 4C16 é a placa. E o outro, a pastora já vai dar uma ajuda ali. Desculpe, viu? Agora eu que peço desculpas. Mas amém. Estava comentando que seria, creio eu, uma grande bênção para todos nós se pudéssemos realizar um evento tal como esse mais de uma vez no ano, não é? Seria, tenho certeza, de grande valia para todos nós, no que diz respeito à comunhão, no que diz respeito à unidade da igreja, no que diz respeito a nosso fortalecimento espiritual. E eu louvo a Deus por essa casa de oração, e louvando a Deus desde o início, onde nós começamos, e assim como vocês, eu pude ali sentir uma forte presença de Deus. À medida que nós cantávamos ao Senhor, Senhor Deus, é que Deus é fiel à sua palavra, né, irmãos? A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo, de Israel. À medida que eu e você, sem restrição alguma, nós nos dispomos a nos unir no nome de Jesus para adorar, para louvar a Deus, a presença de Deus se manifesta em nosso meio. E nós somos enriquecidos por ela. E por tudo isso eu louvo a Deus por essa casa tão bonita, tão organizada, tão ordeira. Que o Senhor Deus continue abençoando e prosperando essa casa, no santo nome de Jesus. É um prazer poder rever alguns irmãos que nós vimos em outras ocasiões, lá nos nossos encontros que já, né, Vice? Nós vamos retomar, fazer os encontros com Deus em nome do Senhor Jesus, contra o resgate. Será, tenho certeza, uma grande bênção. Queridos, eu vou procurar ser mais breve possível, porque parece que teve uma alteraçãozinha nos horários, né? Parece que agora o almoço vai ser às 15h30, é isso? Não? Irmão, nós estamos aqui num tempo de consagração a Deus, tá certo? Quem sabe você já tomou um cafezão, então você já está mais preparado para isso, amém? Mas é brincadeira, irmão, não vai ser 15h30, vai ser às 15 horas. Aleluia. Quem trouxe uma Bíblia aí, diga amém. Amém. Pega a sua Bíblia com auxílio também do recurso aí digital que temos, Gênesis 22. Glória a Deus. O bispo me deu o privilégio e a honra de poder também cooperar com esse trabalho, ministrando aqui a santa palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia.
E eu em casa correndo, procurando um lencinho e não achava. Chega aqui, tem uma bênção dessa. Deus abençoe sempre. Os mínimos detalhes, a igreja cuida do seu povo, para a glória do nome do Senhor. Nada do que você faz para Deus se perde. Nada se perde. Tudo sobe à presença dEle. Seja o mínimo detalhe que você faz para Deus e para a glória de Deus, isso fica na memória diante do Senhor. Amém? O bispo Haroldo pediu para que também mantivéssemos o tema da nossa chamada, ano 2026, na igreja Novo Tempo, falar sobre intimidade. E Deus, o Senhor, ontem à noite, meditando na palavra, o Senhor Deus me trouxe esse texto ao coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que da parte de Deus eu recebi. Amém, igreja? Eu vou ler o texto, você acompanha aí a sua Bíblia no telão aqui em cima. Gênesis 22, eu vou ler até o 14. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E esse respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz. Iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar em que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar. Sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor proverá. Amém, amém e amém.
Queridos, nós louvamos a Deus porque a bondade de Deus, dia após dia, ela se manifesta no nosso meio, na nossa vida. E nós temos o privilégio de podermos nos relacionar com Deus. Eu e você, um dia nós tivemos o privilégio de sermos encontrados pelo caminho, bendito o nome do Senhor. Fomos chamados e escolhidos pelo Senhor. E isso é bênção para cada um de nós. E a palavra de Deus, ela traz consigo registros de episódios, de personagens que tiveram no seu tempo de vida, no seu momento de servir a Deus, de testemunhar a Deus, tiveram a oportunidade de fazê-lo e fazê-lo com intensidade, fazê-lo com entrega, fazê-lo de verdade, em espírito e em verdade. E aqui, todos nós, se não todos, a grande maioria de nós, acredito eu, conhecemos pelo menos um pouco, um panorama da história do chamado pai Abraão. Pai Abraão é a única personagem bíblica que é unanimidade em pelo menos as 3 religiões monoteístas. Todos eles reconhecem Abraão como um grande homem de Deus, um profeta de Deus, o chamado pai da fé, aquele que foi amigo de Deus, por alguns eventos e oportunidades que o próprio Deus dera a ele, no seu tempo em que ele caminhou por essa terra. E às vezes eu comento com a igreja, com os irmãos, em um momento de conversa, que às vezes nós vivemos dificuldades na nossa vida, e tentamos de todas as maneiras, todas as formas, e buscamos uma forma nova de procurar resolver, ou dar uma resposta àquela demanda que se apresenta diante de nós. E nós fazemos de tudo para isso, isso é natural nosso, isso faz parte de nós. E às vezes eu falo para os irmãos assim: irmão, deixa Deus trabalhar um pouquinho. Permita-se conceder a Deus a oportunidade de fazer algo para a sua vida, para você. E aqui Abraão, de fato, ele foi alguém que se destacou no que diz respeito à fé, no que diz respeito à obediência, e por que não dizer, no que diz respeito a essa intimidade com Deus. Abraão, sem dúvida alguma, foi íntimo de Deus, porque a verdade é que Abraão recebeu de Deus um chamado, recebeu de Deus uma orientação, recebeu promessas de Deus, e ele se apegou a todas essas palavras que recebera do Senhor. Então o tema dessa mensagem, você se quiser anotar, diz o seguinte: intimidade nos leva a lugares altos. Intimidade com Deus nos leva a superar limites, bendito o nome do Senhor. Abraão de fato já era íntimo com Deus. Eu gostaria de aqui rapidamente considerar algumas características, observar algumas lições espirituais verdadeiras para cada um de nós, enquanto aqui estivermos, para a glória do Senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de considerar o seguinte: que a intimidade com Deus, ela é construída antes do tempo da prova. A intimidade com Deus, ela é construída antes de um tempo de prova. Porque o que normalmente eu e você fazemos é o seguinte: surgiu uma situação, uma dificuldade, um problema sério, vamos pôr o joelho no chão, a boca no pó, e vamos fazer uma campanha de tantos dias para que Deus possa se compadecer de nós e ouvir a nossa oração. É mais ou menos assim que nós fazemos. Mas esse texto sagrado nos faz saber que a intimidade com Deus, ela é construída antes de um tempo de provação. Aqui estou diante, tenho certeza, de leitores da palavra de Deus.
ministros de Deus, pregadores do Evangelho. Então você e eu, nós sabemos que o começo dessa construção não se deu aqui na subida do monte. Gênesis 12 diz que Deus chama Abraão: Abraão, sai do meio dos teus parentes, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a tua descendência. E ele sai em obediência, em confiança no Senhor. Capítulo 15, Deus chama Abraão para uma aliança com ele, faz promessas a ele, ele aceita essa promessa, ele crê nessa palavra, e continua caminhando com Deus. E o que é que nós vemos justamente aqui nesse versículo que nós lemos? Depois destas coisas, provou Deus a Abraão. Então Deus, de fato, para a glória do seu santo nome, não vai nos colocar em prova se eu e você não tivermos uma condição de intimidade com o Senhor. Por quê? Porque nós não resistiríamos. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa em nome de Jesus. Cada oportunidade que você tiver de adorar a Deus, adore. Cada momento que o Espírito Santo de Deus te conceder, para você sair para o momento de oração, vá no nome de Jesus. Isso são tesouros que nós vamos acumulando ao longo de nossa trajetória aqui nessa terra. Bendito o nome do Senhor. Isso aqui que está acontecendo aqui hoje é um privilégio para cada um de nós. Eu vou mais adiante, é um privilégio para a tua casa, para a tua família, para os teus, em nome de Jesus. Eu e você temos essa rica, essa preciosa oportunidade de estarmos na casa de Deus. Eu estava fazendo um trabalho essa semana, um cliente muito bom, um dos melhores clientes que eu tenho. Eu preciso da tua ajuda, e assim, dá para ir na segunda? Eu falo, a gente abre uma exceção, eu vou. E na terça? Eu falei, na terça não dá. Mas não tem como, é feriado, mas eu dou um jeitinho. Eu falei, mas não tem nem como você dando um jeitinho, eu não vou. Porque eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Eu já tenho um lugar definido para eu estar, bendito o nome de Jesus. Então você que abastece o bebedouro de água, que coloca o copinho ali, você que faz o café, que chega cedo ou não, você é privilegiado por Deus, aleluia. Servir a Deus, servir ao Senhor com todas as suas forças. Então, após um tempo de caminhada, nós vemos que o próprio Deus, então, como está escrito na palavra, Ele coloca Abraão à prova. Então, uma coisa que nós aprendemos aqui é a seguinte, além disso, é que a obediência no Moriá, foi um resultado de uma caminhada que já vinha acontecendo. Foi um resultado de um relacionamento que frutificou e virou uma intimidade com Deus. Irmão, quem não é íntimo com Deus não obedece a Deus. Quem não tem intimidade com o Senhor não estaria pronto a ouvir um desafio dessa grandeza. Não seria possível eu e você obedecermos a Deus um chamado de tão grande expressão, se nós não tivéssemos refinada intimidade com o Senhor. Então a intimidade, ela não se constrói somente lá no altar do sacrifício. A intimidade, ela é construída dia após dia e muitas vezes em secreto. Porque, como eu disse no início da minha fala, esse ambiente ele é extremamente propício, ele é extremamente favorável a nós. No momento de abrir o coração, nós temos essa percepção da presença divina.
O ambiente propicia isso tudo para nós. Esse teclado muito bem tocado, ele propicia para nós, vai nos direcionando para a presença de Deus. Um abraço do irmão que tem o amor de Deus no coração quando nós chegamos aqui, ele nos favorece a nos direcionar para Deus. Tudo isso coopera para esse bem, para que sintamos aqui a presença de Deus. Mas, de fato, a intimidade ela é construída só dentro da igreja. A intimidade é construída só no momento do louvor. Não, a intimidade é lá dentro de casa. A intimidade é no convívio com a esposa, bendito o nome do Senhor. A intimidade é no trato com a família, com os filhos. A intimidade é a resposta que eu dou ao mundo lá fora, de quem sou eu e quem é Deus na minha vida. A intimidade muitas vezes é você, mulher, que muitas vezes se vê sozinha dentro de casa, ela nos afazeres, mas você tem a coragem e a condição de colocar o teu coração diante de Deus e dizer: Senhor, Tu és Deus na minha vida, eu não vejo outro além de Ti. Isso é construção de intimidade. Intimidade, ela se constrói no dia a dia. Às vezes eu falo para a igreja: se eu fizer uma pergunta aqui, alguém aqui tem mais de 30 anos de evangelho? Tem. Alguém aqui aceitou Jesus o mês passado? Foi o mês passado. Isso não significa o nosso nível de intimidade, não representa o nível de intimidade. Porque intimidade com Deus é dia após dia. É oração, é louvor, é quebrantamento, é submissão, é obediência, é dizer sim para Deus e não para nós. Uma vez um pastor, saudoso pastor, me ensinou o seguinte: o que é santificação? Não é somente dizer não para o pecado, é dizer não para o pecado e sim para Deus. Porque muitas pessoas lá fora dizem não para o pecado. Elas têm um princípio, elas têm uma formação familiar, elas seguem esse princípio, porém muitas delas também não dizem sim para Deus. Então o processo da santificação, que gera intimidade para com Deus e vai nos levar a lugares altos, precisamos dizer não para o pecado e sim para o Senhor, sim para Deus. Deus quer que eu esteja na casa de Deus. Deus quer sim, irmão. Tem muitas pessoas lá fora que falam que já um dia estiveram na casa de Deus e hoje falam contra a casa de Deus, não é? Então é da vontade de Deus que nós estejamos aqui. Naturalmente, certamente, claramente é da vontade de Deus que nós aqui estejamos. Mas o primeiro ponto é esse que eu gostaria de compartilhar com vocês. A intimidade, ela é construída antes do tempo da provação. Então, queridos, toda oportunidade que você tiver, não espera chegar o dia do caos, não espera chegar o dia do medo, não espera chegar o dia da incerteza, para você se voltar a Deus. Você, homem, não espera, homem. Você, mulher, não espera, mulher. Não, jovem, não aguarde chegar um dia da incerteza para você falar assim: não, agora eu tenho que buscar Deus. Busca hoje, em nome de Jesus. Diga sim para Jesus agora. Aleluia. Aí você vai desfrutar, você vai começar a construção de uma intimidade com o Senhor. Amém? Segundo ponto, queridos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A intimidade gera obediência sem explicações. Quando somos íntimos, nós obedecemos sem haver a necessidade de explicações para que se obedeça. Não precisa de explicação. Jairo chegou diante de Jesus e falou assim: Senhor, eu sei o que é autoridade, viu? Eu sei o que é. Eu tenho um monte de gente ao meu serviço. Eu digo a esse vai, o que ele faz? Ele vai.
Eu digo ao outro vem, o que ele faz? Ele vem. Não precisa explicar o motivo. Deus, o Senhor, chega diante de Abraão, aqui no versículo 2, então disse Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, é quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ele em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Teu único filho a quem tu amas. Nós temos uma natureza de sermos muito cuidadosos com coisas que nós gostamos. É assim ou não? Coisas, né? Você vê, às vezes, comprei um carro novo. Aí você fica, só falta pôr o carro novo numa bolha. Às vezes eu vejo algum empreendimento imobiliário por aí, que ele no estacionamento já criaram um sistema que você aperta no botão, vem como se fosse uma cobertura assim, esconde o carro, para dar proteção, porque isso agrada as pessoas. Então nós temos por natureza essa questão de ter cuidado com coisas, e nos esquecemos muitas vezes de dar a atenção devida e a obediência devida ao Senhor, o nosso Deus. Então Deus, conhecendo o coração de Abraão, Ele fala: eu quero o seu filho, eu quero que você sacrifique o seu filho. Então essa palavra me faz saber o seguinte, que na intimidade com Deus não existe ausência de dor. Lembra daquela ideia equivocada que tínhamos? Olhava para as famílias que eram crentes. Às vezes eu conto isso aí, né? Na experiência que eu tinha. Morava lá na Coab, em Carapicuíba, jogando bola na rua. Aí daqui a pouco vinha aquela família de crente, andando, pai, a mãe e as crianças. Aí todo mundo parou. E até que eles passassem por ali, a gente ficava olhando. E eu não conhecia Jesus, irmão. Eu falava: mas que coisa bonita aquela família. Olha que coisa boa. O papai, a mamãe, os filhos, eles estão vindo da igreja, olha que coisa bonita. Então nós tínhamos essa ideia de que o fato de se estar na igreja eram pessoas extremamente abençoadas, que eram livres de dores, livres de problemas, livres de dificuldades. E depois, quando nós chegamos no Evangelho, foi nos apresentado a realidade do Evangelho, que não é bem assim. Então intimidade com Deus não significa ausência de dor, mas sim existe confiança mesmo sem entender. Confiança mesmo sem entender. Isso é forte para o nosso coração. Isso é verdade para cada um de nós. Então quando Deus fala com Abraão, Abraão não se expressa de maneira hostil. Ele não vai questionar, ele não vai argumentar, ele não vai fazer negócio com Deus. Sabe que às vezes, nada contra, tá, irmãos? Às vezes nós reunimos para oração. Vamos orar, irmãos, vamos. Abre um texto aí. Aí caiu um texto, por exemplo, né? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir daí? Não, ele abre outro. Então, queridos, nós precisamos em Deus, nessa intimidade com Deus, obedecer sem questionar. Pastor, é possível? É possível quando nós temos intimidade com Ele, quando nós o conhecemos. Louvado seja Deus. Abraão não esperneou, não bateu a porta, não saiu xingando. Ao contrário disso, a Bíblia diz que ele madrugou para poder obedecer a Deus. Aleluia. Naquela noite ele dormiu menos, se dormiu, não por conta de inquietação, mas pelo desejo de cumprir a chamada, o pedido de Deus para a sua vida. Aleluia.
Então, de fato, não poderia ser diferente. Estava sendo ali forjado uma grande referência para essa humanidade, que foi chamado depois como pai da fé. Ele decidiu obedecer a Deus sem questionar. Quem é íntimo de Deus aprende a obedecer a Deus, mesmo quando não entende o processo. Dura coisa, irmãos, eu sei disso, eu sei do que eu estou falando. É você entrar num processo de dificuldade, de luta, de guerra espiritual, e muitas vezes física, sentimental, psicológica. Muitas vezes nós entramos e estamos sujeitos a isso. Intimidade não significa ausência de dor. Entramos num momento de luta, de batalha, e nós sabemos o que devemos fazer, mas é difícil fazer. Sabemos que precisamos nos dobrar à vontade permissiva de Deus, mas entendemos que é difícil fazer isso muitas vezes. Porém, a intimidade com Deus nos leva a obedecer essa chamada de Deus, mesmo sem entender o processo. Ou será que aqui ninguém nunca viveu um tempo de dificuldade na sua vida? Que você vai conversar com alguém e aquela pessoa, em outras palavras ou diretamente, fala: mas você ainda assim, você está com esse negócio de igreja? Mas e aí, vamos viver a vida? Que isso, você tem um longo caminho, você tem uma condição boa para caminhar, para ser feliz. Olha só, as pessoas lá fora não podem entender. Por quê? Porque elas não têm o Espírito Santo que você tem, porque elas não têm o Espírito Santo que nós temos. E o Espírito Santo, que gera essa intimidade com o Pai, nos dá essa capacidade, essa autoridade, esse poder de obedecer a Deus, de nos submeter a Deus, mesmo sem entender o porquê desse processo. Aleluia. Quantos homens e mulheres que eu vejo na minha caminhada, e eu louvo a Deus por isso, pelo fato de Deus me permitir caminhar com homens e mulheres assim, que mesmo diante de dificuldades, de lutas, de barreiras, de oposições, e todas essas condições, sem a menor condição de se entender ou de se compreender, que decidem obedecer a Deus a si mesmos, mesmo sem entender o porquê desse processo. Aleluia. Ali vai um crente de verdade, ali vai uma serva de Deus genuína, bendito o nome do Senhor. Queridos, não desperdice a menor que seja das oportunidades de você ser intenso na presença de Deus. Serve a Deus com intensidade, com entrega. Pastor, mas o processo é difícil lá em casa. Deus está lá na sua casa também, e você só está aqui porque Ele te sustentou até aqui. Aleluia. Nós só estamos aqui porque Ele que guardou-nos a nossa vida. A Bíblia diz que Ele livra-nos do laço do passarinheiro. Bendito o nome do Senhor. Deus é Senhor para quebrar laço que tenta te paralisar, te impedir, te tirar da presença. Deus é poderoso para sustentar a sua vida, mesmo sem você entender. Aleluia. Isso é coisa de quem é íntimo. Você tem amigo que você é íntimo dele? Amigo que às vezes você fica ali até uns dias sem falar com ele, ou semanas, não sei, meses. Mas quando você encontra com ele, que você olha no olho, irmão, é a mesma coisa. Você tem um acesso livre para dar um abraço nele. Você tem acesso livre para olhar nos olhos e falar: ô varão, ô varoa querida, vem aqui me dar um abraço. Aleluia. Sem intimidade.
pastor Rubens subiu aqui, se ele fala assim: ô pastor, me dá a chave do teu carro aqui, eu vou ficar perguntando para que é, irmão? Se alguém estranho chegar para você e falar: ô irmão, me dá a chave do teu carro aqui, você fala: não, como assim? Não é? E quem é íntimo, irmão? Quem é íntimo? O íntimo fala assim: pera, me dá seu cartão aqui que eu vou aqui na esquina pegar um negócio. Só que se vigia, tá, irmão? Intimidade nos faz ultrapassar barreiras que os naturais não ultrapassam. E intimidade com Deus mais ainda. E eu quero aqui, na verdade do Evangelho, glorificar a Deus por esta igreja. Bendito o nome do Senhor, que luta, que permanece, que peleja, que combate um bom combate da fé. Bendito o nome do Senhor, para buscar uma intimidade genuína com Deus. Aleluia! E eu e você como igreja precisamos constantemente andar na busca, na entrega dessa intimidade para com Deus, de ser amigo de Deus. Amigo é amigo, irmão. Amigo não é colega, não é mais ou menos, é amigo. Tem amigo que tem a chave da casa do outro. Ele entra a hora que quiser. Chamou, vai ser atendido. Por quê? Porque é meu amigo. Mas ele é chato, mas é meu amigo. Mas como é que você consegue gostar? Não sei, Deus pôs isso no meu coração. Eu sou privilegiado. Eu tenho alguma coisa que os outros não têm, pelo fato de conseguir amar essa pessoa. E a gente fala isso pensando nos outros, né? Estou falando de você, irmão. Estou falando de mim mesmo. Deus, o Senhor, olhou para você e para mim e ouviu os comentários: mas ele não vale nada, mas eu o amo. Mas ela não tem valor, mas para mim tem valor. Mas esse jovem não vai dar em nada, mas para mim vai dar. Bendito o nome do Senhor. Deus nos ama e quer sim ser íntimo nosso, para nos levar a esse outro nível de experiência, de comunhão com o Senhor. Terceiro lugar, intimidade com Deus, ela nos sustenta mesmo no silêncio da caminhada. A intimidade com Deus nos sustenta mesmo diante do silêncio na caminhada. Abraão junta as coisas, chama lá com o pessoal para ajudar, pega a lenha, pega tudo que tinha que pegar, os utensílios. E o interessante desse texto é assim, que Deus fala com ele no início: Abraão, pega o teu filho, a quem tu amas, e vai e sobe o monte. E depois Deus fala com ele no final das coisas. Mas durante o curso do negócio, aí Deus fica em silêncio, pastor Rubens. Aí é nessa hora que é mais difícil. Então nós ouvimos uma palavra de Deus e nos alegramos. Deus falou hoje, Deus está falando desde o início desse trabalho, aleluia. E aí nós pensamos: Deus vai falar amanhã também, e depois de novo, mas pode acontecer o seguinte: Deus pode ficar uns dias sem falar com você. Deus pode ficar sem falar comigo nesse sentido. E o grande problema é o silêncio de Deus. O grande problema não para Deus, para nós. É um momento em que Deus, nós temos a sensação, a impressão que Ele se silencia. Aí é a parte mais difícil. O texto nos faz saber que essa viagem aqui demorou pelo menos 3 dias. 3 dias Abraão carregando aquela promessa cumprida, palpável, o menino estava lá. 3 dias carregando o fogo, o cutelo, a lenha,
3 dias, eu acredito, sem sombra de dúvida, que foram os dias mais longos da história de Abraão. Por quê? Porque ele estava indo a um lugar para sacrificar o seu filho. 3 dias mais demorados, mais cansativos, que mais oprimiu o coração daquele homem. E nessa intimidade que Abraão desenvolveu com o Senhor Deus, nós aprendemos